Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar aí de umas sondagens que ocorreram acerca do André Ventura ser um putativo candidato a candidato presidencial. Ele não é candidato presidencial e subiu 4%, quase à frente de António José Seguro. Como sabem, o aumento que houve em Mel, Marcos Mendes e António José Seguro no pódio. André Ventura está quase lá. Era um bom Presidente da República? Não é. Nem quer ser. O André Ventura não quer ser um bom, não quer ser um Presidente da República. O André Ventura está feito para mandar, não está feito para moderar. Se o André Ventura é mais moderado que eu, não é. O André Ventura é um líder de direita securitária. Eu sou um homem de direita conservadora. Aliás, eu sou mais moderado que o Sr. General Ramalhianos, por exemplo. E se o Sr. General Ramalhianos é moderado. O Sr. General Ramalhianos é mais conservador do que eu porque é muito católico. Eu não sou religioso, como sabem. Eu tenho uma linguagem militar que assusta as senhoras, como eu as compreendo, e linguagem há Amaraldias, há professor Maldias, que é a mesma coisa, e o professor Coimbra Matos é a mesma coisa, porque eu venho de mundos muito diferentes dos vossos, entendem? Os senhores não conhecem o intelecto a sério, nem a... Bem, vamos ver a pá ideia. Engenheiro Afonso, eu vi o e-mail, não, envia para os confrades do WhatsApp. Porque nos e-mails com os attachments, isto e aquilo e aquilo outro, está bem, engenheiro, como sabe, está bem, eu com os e-mails, tenho uma azia a e-mails, nunca mais acaba. O WhatsApp ainda é como o outro. Mas, sim, mas eu envio para si, não se preocupe, faço o attachment. Mas por WhatsApp, como sabem, é muito mais linear. Até porque eu leio e-mails e não respondo, como sabe, engenheiro Afonso, é muito raro, os WhatsApp já é muito mais simples. Sim, eu estou bonzinho, engenheiro Afonso, eu estou bonzinho porque não é Mein Kampf do outro, está a ver? Não é a minha luta, as redes sociais é um misto de doentes mentais e criminosos, isto não é a minha gente. A minha gente já sabe, o engenheiro Afonso, quem são. E eu, talvez a motivação inconsciente de me manter aqui é estar de olho nestas bestas. É um tubarão branco a ver quem é que está a fazer mal aos inocentes. É basicamente isso. Porque comigo ninguém faz brincadeira, como sabe. Cedo ou tarde, Edmond Dantès, Jean Valjean, John Brennan, ponha lá o heterónimo que quiser. Cedo ou tarde a coisa flui. Não era o primeiro, nem vai ser o último. Eu já estou muito habituado a bandidagem e afins, muito habituado. E nesse aspecto, voltando ao assunto, se eu sou mais mudado que o André Ventura, assim, a 500 à hora, tenho uma linguagem militar, eu sou muito agressivo quando me faltam ao respeito, ou quando me tentam prejudicar, ou quando me prejudicam gravemente. Bom, então aí tem lugar garantido no jardim das tabletas, cedo ou tarde. Não estou a brincar. E nesse aspecto, o André Ventura não é moderado, é um líder populista, é verdade. Eu sempre gostei dele, por ser tão inteligente, por ser um académico de exceção, sabem como é que eu sou com os académicos. Os meus confrades número 1, ou número 1, para ser mais rigoroso. Se eu gostava dele como primeiro-ministro, a mim dava-me muito jeito para a minha vida, mas ele é demasiado populista. Como Presidente da República, não quero, porque o Presidente da República não manda nada, quer dizer, é só dissolver a Assembleia da República e demitir o Governo, mas isso são, enfim, exceções das exceções. Não, André Ventura quer ser Primeiro-Ministro. Eu não gostaria de ver como Primeiro-Ministro por enquanto. Vice-Primeiro-Ministro gostava, mas não como Primeiro-Ministro. Seria um Trump. O André Ventura seria um Trump académico. Os imigrantes, coitados, não é? Eu fico horrorizado como é que os senhores tratam os imigrantes. Eu fico mesmo horrorizado. Não há vídeo nas redes sociais e nas televisões, não sei mais o quê, que não seja sempre a mesma tecla com os imigrantes. Não é? Os TTs SPs e os piercings das ratas, a mesma coisa.
Epá, é impressionante o que os senhores. Epá, está bem que eu tenho esta linguagem que não é propriamente inclusiva, mas eu não sou uma pessoa inclusiva nesse campo. Pá, tenho os meus valores e acabou. Tenho os valores da paideia e os senhores vão ver se os valores da paideia estão errados ou não. Pronto. Vamos lá ver se os valores de há 2000 anos que nunca mudaram, se o relativismo cultural e o relativismo ético que o Papa João Paulo II era absolutamente contra, e este Papa também é um Papa que em termos de valores é muito enfim, não é o Papa Bento XVI, não é tão conservador, mas é um Papa, nos valores não se toca. A ideia tem os valores, porque o Jaeger é uma espécie de Freud, compilou tudo, uma espécie de Heidegger também e de Wittgenstein, são autores que compilam e de Eliade na mitologia. O Heidegger na filosofia continental, o Wittgenstein na filosofia analítica, e porque o Heidegger, por exemplo, desmontou todos os modelos metafísicos até ele, desde o Platão até Kant, uma coisa impressionante. O Wittgenstein foi o primeiro a reformular a lógica aristotélica, que é do século IV a.C. Wittgenstein no século XX, 2400 anos de lógica aristotélica. Vejam bem a importância do Aristóteles. E a paideia é Aristóteles ali às pasadas. Se o autor mais promisante na paideia será o Aristóteles, é. Porque o Aristóteles é o fundador da ética, o fundador da lógica, o fundador da taxonomia, o fundador da física, quer dizer, da cosmologia. Bem, quantos querem? Quantas áreas do saber querem que o Aristóteles fundou? O Aristóteles foi uma gênio da humanidade sem dúvidas nenhumas. Não é dito por mim, como é evidente. A biblioteca de Alexandria, do Alexandre do Grande, era a biblioteca de Aristóteles. Cardeu, eram os livros dele. Estão a ver, estamos a falar de uma pessoa muitíssimo mais civilizada que nos dias de hoje qualquer graúdo. Se o Aristóteles era mais sofisticado que o Sr. Conselheiro Sasilito, claro, como é evidente, e que o Sigmund Freud, de longe, e do Martin Heidegger, pois Jesus, o Aristóteles era uma pessoa absolutamente, como disse o Steve Jobs, eu gostava tanto de fazer uma pergunta ao Aristóteles, não é? O Aristóteles para o pensamento é como o Jesus Cristo para a religião. Aquilo. Estão a ver? Só que o Jesus Cristo é uma questão metafísica e o Aristóteles é uma questão concreta. Foi assim. Agora, a questão é, os meus valores são os da paideia. E os senhores, nós vamos analisar a paideia e os senhores vão ver se estão datados ou não. Se eu sou militarista com os TTs, SPs e com os piscinhos nas ratas, sim, porque não foram eleitos e são eles que mandam, não é? Em algumas regiões do globo, duas ou três, cá para nós, mas enfim. Não pode ser, então é ditatorial, como é evidente, não são eleitos e estão a mandar, então é ditadura, não é democracia. Como é que é democracia se pessoas não eleitas estão a mandar? Pronto, eu sou um bocado duro nesse aspecto, mas os líderes populistas vão, e aí concordo com o pessoal que falava comigo nesse contexto no passado, vão perder direitos. Os imigrantes perdem direitos, que eu acho execrável, estão sempre a culpabilizar os coitados dos pobrezinhos que vão para trabalhar. Há um ou outro que faz uma asneira, mas é a exceção das exceções, mas pronto, os senhores querem trocar no veio por junho à vontade. Isto é o povo a pensar. Um governante não deve pensar como o povo. O Salazar não pensava como o povo, como é evidente. O Trump pensa como o povo. Em política doméstica, sim. Em política internacional, não, graças a Deus. O Orbán pensa como o povo, bastante. O Putin pensa como o povo, não. Esse é outro que está bem a velha, né? Ou seja, os líderes populistas, como o próprio nome indica, fazem o que o povo quer. E o povo a mandar não está muito longe da Revolução Bolchevique. Não está muito longe. A extrema-direita e a extrema-esquerda são muito próximas e hoje em dia a direita securitária é igual ao Partido Comunista dos anos 70, como dizia muito bem o engenheiro Jamie Sinker, um engenheiro que está há muitos anos em Nova Iorque, que é uma pessoa que eu gosto muito. E que não gostava nada do Dr. Alexandre. Picavam-se muito o Dr. Alexandre e o Jamie Sinker. Muito, picavam-se os dois muito. E como sabem, eu tenho uma grande simpatia pelo Dr. Alexandre e uma grande simpatia pelo engenheiro Jamie Sinker. Estão a ver, essa a minha diferença com os senhores. Eu consigo perfeitamente dar-me bem com comunistas
e com salazaristas, aliás, como viram, não é? A não ser quando estica o colo e depois acorda a parte, quer dizer, chega a um ponto, não é? Quer dizer, chega a um ponto que a pessoa, pronto, acabou. Eu li o Foucault toda a vida, mas depois cheguei a um ponto, ao fim, quer dizer, chega a um ponto que a pessoa, Foucault queria legalizar coisas, Nossa Senhora de fato, mas chegava a um ponto que a pessoa, se a guerra era acidentes, era acidentes. Se a guerra colonial foi acidente de carro, fundamentalmente, quer dizer, se as prisões da democracia são piores que as prisões salazaristas por causa dos suicídios, quer dizer, não sei se estão a ver, não é? Chega a um ponto que a demagogia é de tal forma que a pessoa fica maluca, não é? Se o Roxine é isto e aquilo e aquilo outro, se o Heidegger é isto e aquilo e aquilo outro, o Freud é isto e aquilo e aquilo outro, e a democracia salazarista que era um espetáculo, pronto, está bem, acabou. Chega a um ponto que, quer dizer, não é? Mas isto é a visão política das pessoas, tem essa legitimidade, mas eu não tenho esse fanatismo clubístico, por isso é que eu não gosto de futebol do ponto de vista clubístico do adepto. Eu não vejo as coisas preto e branco, eu vejo as coisas à psicanalista e à filósofo e à jurista. Há sempre muitas tonalidades. Os líderes populistas, eu preferi o aumento com o Bimel como Presidente da República, como é evidente. O André Ventura, mesmo que fosse eleito, não ia lá fazer nada, porque não é o estilo dele, ele quer mandar. Mas o André Ventura, como Primeiro-Ministro, para pessoas como eu, sem dúvida nenhuma, que seria bom, muito bom, no meu caso pessoal, muitíssimo bom, mas coitados dos TTS-SPs e dos piercings na rata, não é? Esse pessoal ia ter um retrocesso civilizacional. Não é justo. Deixar as pessoas terem os piercings na rata à vontade. Deixar as pessoas terem os piercings na rata. Estão a perceber onde é que eu quero chegar, não é? Deixar as pessoas terem os piercings na rata à vontade e os cabelos azuis à vontade, pá, chama-se democracia. E os TTS-SPs passavam de TTS-SPs, tudo tem superpoderes, para NTs SDs. Nada tem super discriminados. Agora tudo tem superpoderes, TTS-SPs. Depois vão ser, nada tem super discriminados. NT SD. Entendem? Ou seja, se os senhores acham que uma civilização deve discriminar quem discriminou toda a história, as mulheres foram discriminadas toda a história. E os homossexuais foram discriminados toda a história pelas religiões, e fundamentalmente pelas religiões, e por isso é que eu sou mais moderado que o Sr. General Ramalhianos, percebem? Porque o Sr. General Ramalhianos nomeou e disse que foi um erro, mais tarde, numa entrevista, os governos de iniciativa presidencial, o General Ramalhianos, de que eu gosto muitíssimo, é o político que eu gosto mais em Portugal, vivo ou morto, é o que eu mais gosto de todos. O Sr. General Ramalhianos, que eu conheço, como sabem, conheço, apresentei-me uma vez, numa gala da RTP no Casino de Estoril. Ele passou por mim, e eu, como está, Sr. General, e ele, como está? E apertou-me a mão, ele é matelão, é alto e todo espadaúdo, vê-se mesmo que é militar. Um bacana, uma simpatia aquela pessoa, um bacana, já era tarde, era 1h da manhã, o homem estava cansado. Estava lá com a esposa, como sempre, mas ele chegou a dizer numa entrevista que os governos de iniciativa presidencial foram um erro. Ele teve um governo de iniciativa presidencial, eram ainda governos provisórios, como sabem, em que nomeou a engenheira Maria Lourdes Pitacil, engenheira química, tal como a engenheira Avelino. 2 meses depois a Margaret Thatcher ter sido eleita. Foi na maré da Margaret Thatcher, claramente. E é verdade que existe ainda discriminação em relação às mulheres. Aos TTS-SPs, em determinadas regiões do mundo, já não. E os senhores têm de ter noção, se têm mães, irmãs, Marias, ou isto, aquilo e aquilo outro, se querem aplicar a vossa vida pessoal ao Estado. Que eu sou fresco com o feminino, sou, mas isso é a minha vida pessoal. Entendem? Não tem nada a ver com a minha vida política ou profissional, ou mesmo social. Bem, evidente, os senhores têm que ser pessoas decentes. O que fazem no quartiço e à noite às 4 da manhã, isso ninguém tem nada a ver com isso, como é evidente, não é? O problema é que estes líderes vão interferir na vida pessoal das pessoas, como os maluquinhos, que se autodefinem como tão democratas, mas depois estão sempre a interferir na vida pessoal e profissional das pessoas. E isso só as inquisições e as polícias políticas é que fizeram, e obviamente as ditaduras autocráticas, populistas também fazem. O Trump está a interferir na vida pessoal das pessoas. Está. Até os estudantes de Harvard não podem voltar a estudar. Estão malucos? Ok. De Harvard? Pois.
Quer dizer, pessoas que estão há 20 anos na América são deportadas, estão ilegais. Quer dizer, não sei se estão a ver, ou seja, o André Ventura não seria, nem de perto nem de longe, um bom primeiro-ministro com uma maioria absoluta. Os TTS-SPs e as mulheres, ai Jesus, era bastante amado da igreja. Então vocês não veem a tese da igreja católica sempre em cima da mesa? Vocês não veem o Dr. Pedro Frazão? Aquela religiosidade do Opus Dei? Vocês acham que isso deve interferir no governo? Eu gosto deles, mas se eu estivesse do lado, dizia, meus amigos, isso é pensamento pré-Revolução Francesa. A religião tem que estar separada do Estado, senão estamos como o Irão. É uma teocracia, por isso vamos para a tese e vamos para a matéria. Gosto muito da popularidade do André Ventura, mas não quero, e a mim dá-me um jeitão, mas como veem, eu de Yes Man não tenho absolutamente nada. E eu sou mais moderado, apesar de mostrar aqui as minhas cores menos boas, porque, enfim, nunca me faltaram ao respeito na vida, como é evidente, quem não sente não é filho de boa gente. E cometi crimes contra mim. Pois, enfim, já sabe o que a casa gasta, não já? Nesse aspecto, o que eu estou a querer dizer é que vamos para a tese. André Ventura, espetacular os seus resultados, mas amigo, Estado de Direito, caro amigo, Estado de Direito. Somos todos iguais, não é? Não é a religião que manda, é a lei. E nem é o povo, é a lei. A lei em nome do povo, está bem, isso está bem, mas só isso. Ora, vamos para a tese primeiro. Não, vamos para a ideia primeiro, engenheiro Afonso, vamos para a ideia. Vamos para a ideia. Como sabem, para a ideia, a formação do homem grego são os valores civilizacionais que nos determinam desde o nascimento da filosofia, grosso modo, no século V a.C. Estamos a ler o índice, tínhamos ficado no Solon e íamos para o pensamento filosófico e a descoberta do cosmos. O pensamento filosófico e a descoberta do cosmos, logos e mito, logos, razão, verbo, discurso, não é? Logos é no invés de segundo São João, no princípio foi o verbo, para o Goethe no princípio foi a ação, para o Exílio no princípio foi o caos, na teogonia, Goethe no Fausto, o famoso Mefistófeles com o Dr. Fausto, e a Margarida é que o safou desse pacto com o diabo, literalmente. Para o Goethe o princípio foi a ação, para o Freud também o princípio foi a ação, para os construtivistas em geral o princípio foi a ação, Vygotsky e Piaget, o princípio foi a ação também, para, em vez de segundo São João, o princípio foi o verbo, vem daqui, logos, significa verbo, daí ser psicologia, antropologia, sociologia, biologia, teologia, é sempre o estudo de. Antropologia, o estudo da cultura, antropos, o homem da cultura, se quiserem. Antropos literalmente é o homem no sentido cultural do termo. O estudo, a biologia, o estudo da vida, bios, vida. Sociologia, o estudo da sociedade, sociedade. Teologia, o estudo de Deus, e por aí adiante. Psicologia, o estudo da mente, psique, mente, ou alma, como se dizia antigamente no sentido literal do termo. A psicanálise não é uma logia, não é um estudo, é uma descrição. O Freud escrevia a psicanálise com um hífen, psico-hífen-análise. Não é um estudo de, é uma descrição, é uma hermenêutica, por isso é que não é falsificável. Logos e mito, praxis do filósofo, problema da Anaximandro, aí está ele. Eiperon, os grandes pré-socráticos, os três primeiros, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Eiperon, Pitágoras, o teorema de Pitágoras, lembra-se? O quadrado de hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pitágoras de Siracusa disse uma vez a seus netos. Gosto tanto de matemática.
matemática e educação. Estou a ver aqui os dois vértices estruturantes, como dizia o Vygotsky, o scaffolding, bem, o Vértice é que falava do scaffolding, mas pronto, bem, o Vygotsky, o scaffolding, o andaime da educação do ser humano, filosofia e matemática, está logo aqui, não é por acaso que eu era tão confrontado com o Júlio, que era matemático e físico, fundamentalmente, mas os físicos são matemáticos brilhantes, não é? Estão a ver, porque eu tinha o lado filosófico, eu tinha o lado matemático, e eu é que sou o bruto, está bem, é que eu desde os 17 anos que ando de volta desta gente. Os senhores agora estão a começar a conhecer os nomes deles. E eu é que sou o bruto. Está bem. Pronto, só para saber. Muito obrigado. Fico bem informado. Matemática e educação, orfismo, sofrosine e híbris. Isto, vamos falar muito disto. Conceito órfico de alma. Xenofanes, Areté e Xenofanes, Parménides e Heraclito. Os dois grandes pré-socráticos, verdadeiramente falando. Parménides com a ontologia, quem fundou o estudo do ser, mais uma logia, o logos, logia, ontos, ser, o estudo do ser, ontologia, começou com Parménides, fala-se exercícios ontológicos, são exercícios eleáticos, porque o Parménides era de Eleia, e Heraclito, obviamente, o filósofo da luta dos contrários, não é? A dialética, o paradoxo, começou com Heraclito, o tal que dizia que não devemos formular juízos definitivos sobre as coisas essenciais, que o professor Figueiredo Dias tanto gosta. Vem de Heraclito, vem daqui. O professor Figueiredo Dias gostava muitíssimo da paideia. O professor Figueiredo Dias, o Sr. Constelação Zibrito, o professor Pedro Lúcio, o professor Manuel Dias, o professor Grosso, até o professor Fónia que falava da paideia, que eu lembro. Estamos todos errados. Pronto, sim senhor. José que sabe. Luta e transformação da nobreza, a tradição do livro de Teógenes, codificação da tradição pedagógica aristocrática. Toma lá que já almoçaste. Toma lá que já almoçaste. Eros e educação, Teógenes e a luta de classes, temos aqui o tio Marx, crise do conceito de Areté, a fé aristocrática de Píndaro, ideal agonístico, essência da poesia pindárica, bem de Píndaro, claro, Areté em Simonides de Ceus, Areté em Píndaro, estão sempre na Areté. A política cultural dos tiranos, importância e causas da tirania, política dos tiranos, tiranos e mecenas. Livro segundo, apogeu e crise do espírito ático. O drama de Ésquilo, os grandes tragediógrafos são Sófocles, Ésquilo e Eurípides. O Sófocles, o rei Édipo, claro. Eurípides, as bacantes. E Ésquilo, obviamente, o famoso Antígono de Sófocles, peço desculpa. O Ésquilo é a Oresteia, onde a Eletra convence o irmão Orestes a matar a mãe, Clitemnestra, porque Clitemnestra tinha morto o pai, Agamemnon, quando ele ia para a guerra de Troia e tinha perdido o vento, e o oráculo disse que ele tinha que sacrificar a filha a Ifigénia, e ele sacrificou. A Clitemnestra, quando soube da história, matou-o, mas a Cleópatra, que era a filha, para se vingar, convenceu o irmão Orestes a matar a mãe. Não é complexo de letra, como dizia o Jung. Vem do Ésquilo, vem daqui. Está tudo aqui, os valores matriciais. Uma coisa que eu bando as bocas aos piercings na rata e aos TTs da despesa, porque isto é para o caixote de lixo. Depois veio os Venturas desta vida a mandar os valores deles para o caixote de lixo. E eu disse, nem 80, eu tenho estes valores, deixem-me viver com estes valores. Por umas gajas às 4 da manhã se me apetecer, qual é que é o problema? E os senhores levam no cu às 4 da manhã se vos apetecer, qual é que é o problema? Eu é que sou a pessoa decente, eu é que tenho códigos morais e códigos de conduta para ter profissões diferenciadas, tu não, que és melhorengo. Filho, mas o que é que tu sabes da minha vida, pá? O que eu faço às 4 da manhã determina os meus valores morais desde quando? E a mesma coisa os TTSPs, se eles levam no cu às 4 da manhã, deixar os homens levar no cu às 4 da manhã. Para deixá-los estar, pronto. Não faz deles piores profissionais. Podem ser excelentes primeiros-ministros, podem ser excelentes generais e podem ser excelentes filósofos, como aliás houve tantos. Wittgenstein era homossexual, o Sócrates, enfim, tinha lá umas coisas com Alcibiades,
O Alexandre o Grande tinha lá a paixoneta com o como é que ele se chamava? O Hefástios. Também sempre houve. Qual é o problema, pá? Mas os líderes autoritários não permitem os TTSPs. Só permitem os mulherengos, só permitem o macho alfa. Eu, apesar de ser macho alfa, tubarão branco, acho que os senhores têm que acabar com essa homofobia, que é homofobia. Eu não contribuo, reconheço que sim, com a minha linguagem militarista, mas estou tão irritado com esta gente. Não é esta gente, os TTSPs não me fizeram mal nenhuma. Bem, um dia conto essas histórias. Mas porque há TTSPs e heterossexuais misturados na extrema esquerda e na extrema direita. Não é uma questão de orientação sexual, é uma questão de visão política. São fanáticos. E se tiverem ali orientações sexuais à mistura, que são reprimidas por alguma razão, seja onde estejam, ui Jesus, tentam punir pessoas como eu, quando eu sou parte da solução, porque eu defendo que devemos ser tolerantes com os intolerantes, como estou sempre a insistir com o engenheiro Avelino, inclusive com pessoas que nos tentam atacar. Se não cometerem crimes contra mim, eu continuo a defendê-los. No momento que cometam crimes contra mim, só o tribunal os salva. Fé de Ésquilo, aparecimento de tragédia, estudos sobre a origem da tragédia, elementos influentes na tragédia, o coro, o que é o trágico, o mito na tragédia, por isso é que eles chamam de tragediógrafos, só com os Ésquilo e Eurípides. Problema da tragédia de Ésquilo, dor e híbris e castigo, Oresteia, 7 contra Tebas, muito conhecido, Prometeu, o homem que roubou o fogo para dar ao ser humano, dor e conhecimento, o mito de Prometeu, o mito de Sísifo, do Camus, espetacular, a dor e conhecimento. Ficamos aqui, vamos depois para o Homem Trágico de Sófocles, vamos para a tese. Este é o primeiro vídeo, como tal, estou só a aquecer os motores, por isso, o André Ventura ainda tem que se moderar. O Sebastião Bugalho tem razão, não pode ser. As mulheres e os TTSPs, coitados, pá, isto com os líderes autoritários, ui. Se eu gostava de ver isso, pá, estar contas com eles, mas não tenho problemas nenhum com as mulheres e com os TTSPs, nunca tive. Não é esse o meu problema. Eu sou, enfim, militarista, mas sou, como sabem, muito protetor de quem é oprimido pelos brutos do costume. E é verdade que as mulheres e os TTSPs sempre foram oprimidos. Agora, algumas regiões do globo insuflaram e estão a estar contas com o macho alfa. Mas isso não tem a ver só com a condição ontológica, tem a ver com perturbações mentais e com crime. São pessoas que podem estar nesses grupos, mas não representam esses grupos, entendem? É um ou outro gato pingado que ou é doente mental ou é criminoso, que por acaso pode ser feminino, pode ser TTSP, entendem? Mas o feminismo e o TTSP agora acham que o grupo inteiro tem superpoderes e que nada que façam pode ser considerado um ilícito ou uma doença mental. Pois aí é que a coisa encanha muito, não é? Mas isso são exceções, não são a regra. Os senhores não podem tomar no vinho por Juno. A direita securitária da extrema-direita mete tudo no mesmo saco. Perigosíssimo. Mas os senhores é que sabem da vossa vida. Estou pouco preocupado com o vosso futuro. Muito pouco preocupado. Tínhamos ficado na liberdade do homem, não é? Aquela nota longa. E o critério de definição, esta é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, versão em português, e o critério de definição e construção do conceito jurídico-normativo de culpa operacional como elemento material autónomo da estrutura do crime, nas palavras do autor, a violação pelo homem do dever de conformar o seu existir por forma a que na sua atuação de vida não viole ou ponha em perigo bens juridicamente, entre parênteses, juridico-penalmente protegidos. Diz o professor Figueiredo Dias, Liberdade, Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976-188. Não é por acaso que o professor Figueiredo Dias publica a obra que determina a concepção de culpa normativa no futuro Código Penal de 82, em 1976, o ano em que a Constituição é aprovada. Ele próprio depois é presidente da Comissão Constitucional, que é quem implementa a Constituição, substituindo
Obviamente, a Constituição de Salazar, essa grande democracia de 33, que foi publicitada, como é evidente, uma coisa espetacular, como a gente sabe. Entendem? Estamos a falar do professor Figueiredo Dias, não estamos a falar de maluquinhos. As pessoas acham que o professor Figueiredo Dias é um facho, ou peço desculpa, um comuna, um prego. Bem, como eu estou sempre a dizer, não sei o que é que estou aqui a fazer, mas pronto. Quer dizer, os senhores não só desconhecem profundamente a história do país, como vão na cantilínea da extrema-direita e da extrema-esquerda. São fanáticos. Ou seja, se os senhores deixam um ou outro chegar ao poder, vai acontecer o que acontece nos países que deixam as direitas securitárias e extremas-direitas no poder sem freio. Vai tudo direito. Eles gostam de mim, hein? Tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita gostam de mim. Como já perceberam. O problema é que os dois juntos, quando fazem parcerias contra pessoas como eu, é porque eles não querem que os senhores me ouçam. Porque eu estou a dizer, cuidado com estes. Eles têm uma relação amor-ódio comigo. Entendem? Porque os valores da paideia, por exemplo, é tudo extrema-direita. Claro que eles depois levam os valores da paideia a um extremo absoluto. Estão a ver? Os valores da extrema-esquerda é o lado do meu avô, isto, aquilo e aquilo outro, o meu respeito pelos comuns e tal, aquelas coisas todas. Ou seja, eu consigo guardar aos dois extremos. Eles só se zangam comigo, e muito, porque eu convenço os senhores, e eu sei que convenço, a dizer nem uns, nem outros. E eles ficam muito irritados. Então, pá, mas a gente até gosta de ti, pá, porque tu connosco fazias uma grande vida, e fazia. Só que eu não sou narcísico, eu quero é o bem das pessoas, eu não quero o meu bem, a única coisa é os meus livrinhos e as meninas. Está errado, Sr. Engenheiro Avelino, é a minha personalidade, qual é que é o problema? Acabou, é a minha personalidade, foi assim que fui educado, fiz isso toda a minha vida, não é ilícito, não é doença mental, não é uma imoralidade, é um bom vivão. Vai para as meninas à noite lavar a vista e beber uns Red Bulls e catrapisca, qual é que é o problema? E passa a vida nos livros. Desde quando é que isso são valores errados? O que é que eu faço com as meninas? Mas querem que é uma fotografia, não? Vocês acham que eu sou maluco? Ok. Vocês acham que eu sou maluco? Voltamos ao mesmo, os senhores confundem o ladrar com o morder, confundem brincadeira e conversa de homens com questões de Império Romano. Quer dizer, estou a ver, são os moralistas, voltamos sempre ao mesmo, quer dizer, mas há uma vez, eu não sou o Júlio, mas também não sou os conservadores libertários, entendem? Enfim, o que é que se há de fazer à vida? Para concluir, de particular relevância na construção do conceito jurídico-penal de culpa avançado por Figueiredo Dias se encontra como seu pressuposto a construção de um conceito de liberdade humana sujeito de uma clara influência, como o próprio confessa, da filosofia existencialista. O próprio professor Figueiredo Dias espelha-se na filosofia existencialista, não é do João Paulo Sartre, nem do Camus, já vão ver. Também por isto a construção do mestre de Coimbra se articula heuristicamente com os pressupostos psicanalíticos e fenomenológicos do agente como si, que ilustramos na parte 1. O que mais me chocou no conselho científico da Nova foi que tem uma grande relação com os serviços secretos, tem doutoramento, tem direito de segurança, que é justamente o pessoal dos serviços secretos todos, uma coisa impressionante, tanto professores como alunos, lá na Nova, na Faculdade de Direito. Uma coisa que me chocou no conselho científico foi eles não perceberem que eu estava a legitimar a concessão de culpa jurídico-penal do professor Figueiredo Dias com os pressupostos psicanalíticos e fenomenológicos, tal como o próprio professor Figueiredo Dias defende que é um pressuposto da culpa jurídico-penal a liberdade e o livre-arbítrio, não um critério. E eu apresentei pressupostos psicanalíticos e fenomenológicos no mesmo contexto para a culpa jurídico-penal do ponto de vista normativo. Não perceberam? Não, é que não perceberam mesmo. Ou seja, o professor Figueiredo Dias, e um dia envio-lhe a tese, se, enfim, eu tiver coragem, que não quero chatear o homem, porque eu pedi para ele ser não entendedor, ele disse-me, doutor, os médicos proibiram-me há muitos anos. O último acho que foi o professor Pinto Albuquerque. Como refere o autor, no que toca concretamente à concepção de liberdade que arranca a proposta esboçada, diz o professor Figueiredo, estou a citar, serei o primeiro a reconhecer que se trata aí de um ponto de vista particular.
no qual Tiedemann, um autor que analisou a pessoa Figueiredo, julgou com razão poder divisar a influência da existência alemã. O professor Figueiredo reconhece que a existência alemã, ou seja, Heidegger, é quem o mais influenciou. Estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? Diz o professor Figueiredo, culpa e personal para uma reconstrução ético-ogética do conceito de culpa em direito penal em liberdade de culpa e direito penal pós-fácil da segunda edição, 1983, página 277, uma linha de código penal, só para os senhores, porque eu não posso dar tudo sempre, porque senão fica muito chato, não é? Então, no vídeo seguinte vou falar um bocadinho mais do código penal e do código de processo penal, agora estou numa mais de paideia. Para concluir, introdução ao código penal, página 29, com tal medida que pode ser normalmente decretada logo que cumprida metade da pena, artigo 61, número 1. Artigo 61, número 1 do Código Penal é, para concluir, artigo 61, número 1, é a liberdade condicional, pressupostos e duração. Número 1, a aplicação da liberdade condicional depende sempre do consentimento do condenado, com toda a razão. Espera o Código fortalecer as esperanças de uma adequada reintegração social do internado, sobretudo aquele que sofreu um afastamento mais prolongado da coletividade. Claro, queremos ressocializar o presidiário, como é evidente, não é mandá-lo para um caixote de lixo de uma prisão ou um hospital psiquiátrico. São as regras do jogo. Quem não está nas regras do jogo sujeita-se aos tubarões brancos e às ditaduras desta vida. Assim se compreende, por um lado, a fixação de mínimos de duração para o período de liberdade condicional, artigo 61, número 3, pois, mínimos. O número 3 diz, e muito bem, que o Tribunal coloca o condenado à prisão em liberdade condicional quando se encontrarem cumpridos 2/3 da pena e no mínimo 6 meses, desde que se revela preenchido o requisito constado na linha do número anterior. Já lá iremos. E por outro, a obrigatoriedade da pronúncia dela de corridos que sejam 5/6 da pena nos casos de prisão superiores a 6 anos. Depende de quantos anos é que os senhores foram condenados, como é evidente. Artigo 61, número 2. Quanto mais anos foram condenados, menos probabilidade têm de ser assim sem mais nem menos. Por outro lado, a imposição de certas obrigações na concessão da liberdade, artigo 62, com referência aos números 2 e 3 do artigo 54, a possibilidade de apoio de assistentes sociais, artigo 62, com referência ao artigo 55, atenuarão certamente a influência de vários componentes exteriores de perigosidade com que melhor se garantirá o sucesso de uma libertação definitiva. Ficamos por aqui, vamos a falar do artigo 61 daqui a pouco. Um abraço.